Olá, bom dia para você. Pode chegar, seja muito bem-vindo. O convite você já conhece. Vamos juntos conferir o que foi notícia nesta semana no Brasil e no mundo? A Receita Federal registrou um recorde no primeiro dia de entrega da declaração do imposto de renda. O fisco recebeu mais de 1 milhão de declarações só no dia 15 de março, número 10 vezes maior que o de 2022. Neste ano, o prazo de entrega da declaração mudou. Começou nesta quarta-feira, dia 15, e vai até o dia 31 de maio. Segundo a Receita Federal, a mudança foi necessária para que todos os contribuintes tenham acesso à declaração pré-preenchida, que é enviada 2 semanas após a entrega dos informes de rendimento pelos empregadores e pelos planos de saúde e pelas instituições financeiras. Anteriormente, o prazo para a entrega da declaração começava no primeiro dia útil de março e ia até o último dia útil de abril. Com início mais tardio a partir deste ano, mais contribuintes ganham tempo para se organizar e o número de declarações do imposto de renda à pessoa física entregues bateu recorde já no primeiro dia. Foram enviadas 1.050.000 declarações, o que equivale a quase 10 vezes as 130.000 entregues no primeiro dia de envio em 2022. Outro fator que impulsionou o recorde foi a antecipação do download do programa Gerador da Declaração, que inicialmente estava previsto para ser liberado nesta quarta-feira, mas foi antecipado para quinta-feira passada. Segundo a Receita Federal, a expectativa é de que sejam recebidas entre 38 milhões e 39 milhões e meio de declarações neste ano, número superior ao recorde registrado em 2022, quando o fisco recebeu 36 milhões 322 mil documentos. E o governo federal relançou nessa semana o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE. O combate à violência de gênero é uma das principais preocupações. Em evento no Palácio do Planalto, o presidente Lula anunciou um novo Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE, cujo um dos focos está voltado para o combate ao feminicídio. O presidente fez a entrega também simbólica de 270 viaturas para as patrulhas Maria da Penha, que devem ser direcionadas aos estados proporcionalmente, considerando os indicadores de violência. O programa é executado pela União mediante cooperação com estados, Distrito Federal e municípios em programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira. Em discurso na cerimônia, Lula afirmou que a intenção do programa é levar o Estado para as áreas de maior vulnerabilidade social, com ações de prevenção e educação, combate ao racismo estrutural e não só de repressão da criminalidade. O povo vê a política como uma coisa agressora da sociedade. Então nós precisamos mudar, e eu acho que o PRONASSE pode mudar, sobretudo com formação. Formar o maior número possível de soldados para que eles aprendam, sabe, ter um comportamento mais adequado, mais civilizado no trato com o ser humano. Vira e mexe, a gente está vendo as agressões pela televisão e hoje com a internet ninguém consegue esconder mais nada de ninguém. Nós não vamos conseguir melhorar se o Estado não tiver um papel importante. Eu queria que vocês ajudassem, porque o PRONASSE é a expectativa que eu tenho de que a gente pode mudar a cara da segurança pública brasileira nos próximos anos, e mudando a cara da segurança pública, a gente vai ter que mudar a cara do Estado. O Estado brasileiro não pode continuar omisso aos problemas da sociedade. O governo também pretende abrir editais para destinar recursos a estados e municípios. Estão previstos 4 milhões de reais via Secretaria Nacional de Segurança Pública para políticas de combate à violência contra as mulheres e 5 milhões de reais no programa de capacitação profissional e implementação de oficinas permanentes nos presídios. O PRONASSE ainda prevê a oferta de Bolsa Formação para 20 mil profissionais da segurança pública, com o pagamento de uma bolsa de R$ 900, pagos a cada mês de duração do curso.
Mais de 400 mil notas falsas circularam no Brasil em 2022. Esse número foi levantado pelo Banco Central. Vamos conferir. A Bahia foi o estado do Nordeste com mais apreensões de cédulas falsificadas. O golpe das notas falsas tem crescido no país e só em 2022 foram mais de 400 mil notas apreendidas, segundo o Banco Central. As facilidades para conseguir as cédulas falsas vêm sendo alvo de operações da Polícia Federal e, segundo o órgão, muitas vezes as negociações dos criminosos começam pela internet. Para evitar cair em golpes, é preciso observar alguns detalhes, como a marca d'água, o fio de segurança escuro no meio da nota e o alto relevo no papel, que é perceptível ao toque. E nos Estados Unidos, o Banco Central americano informou que o seu sistema de pagamentos instantâneo, FedNow, está em fase final e deve ser lançado em julho. O sistema foi anunciado em 2019, mas só entrou em fase de testes em setembro do ano passado. Agora está em reta final de ajustes. O Federal Reserve já pediu para que os bancos e parceiros se apressem para ingressar na ferramenta, que deve ser lançada até julho deste ano. Na primeira semana de abril, será iniciada a certificação formal de todos os participantes do lançamento do serviço. Essa etapa inclui testes para avaliar a capacidade operacional e a experiência em rede da nova ferramenta. De acordo com o Banco Central americano, o objetivo é permitir que todas as instituições financeiras, grandes e pequenas de todo o país, ofereçam uma solução moderna e rápida de pagamento. O órgão afirma que a ferramenta será lançada com um conjunto de funcionalidades básicas de compensação, liquidação e recursos de valor agregado. Assim como o nosso Pix, o FedNow também deve funcionar 24 horas por dia. E vamos olhar agora para o Reino Unido, porque por lá tem sobrado vagas de emprego e faltado trabalhadores. Um levantamento revelou que existem atualmente no país mais de 1 milhão de postos de trabalho abertos, mas não há candidatos para preencher. Por causa disso, o governo estuda adotar medidas de incentivo para britânicos e também para estrangeiros. De acordo com o Departamento Nacional de Estatísticas do Reino Unido, são mais de 1 milhão e 200 mil vagas disponíveis. Mas o governo britânico está preocupado, já que o mercado enfrenta uma escassez de mão de obra. E isso tem afetado a produtividade das empresas e o crescimento econômico do país. A falta de trabalhadores é sentida em vários setores, desde aqueles que exigem qualificação até os trabalhos mais simples. Faltam médicos, enfermeiros, professores, especialistas em tecnologia e até mesmo atendentes de hotéis e restaurantes. Com isso, muitas empresas estão recorrendo à imigração e trazendo funcionários de diversas partes do mundo. Em 2022, mais de 500 mil pessoas se mudaram para o Reino Unido de forma definitiva e com vistos de trabalhos permanentes e temporários concedidos por essas empresas. Para conseguir o direito de trabalhar no Reino Unido, os candidatos devem ter uma oferta de emprego oficial com um salário de pelo menos 25.600 libras por ano, o equivalente a R$ 162 mil. A crise tem sido tão grande que o governo anunciou uma série de medidas para tentar atrair mais britânicos e estrangeiros para o mercado de trabalho. Estão previstos incentivos para que aposentados voltem ao mercado e melhores condições para o registro de trabalho para estudantes. As medidas fazem parte do Orçamento Federal do Reino Unido para o ano fiscal, que deve começar em abril. E antes do intervalo, nós vamos acompanhar uma reportagem sobre uma história linda de superação e perseverança que serve de exemplo para os jovens que estão aí se preparando para prestar o vestibular no fim do ano. Vamos acompanhar juntos na reportagem da Bruna de Jaimo. Não importa se você tem 18 ou 60 anos, a alegria de passar no vestibular faz com que todos os anos de estudo e dedicação sejam esquecidos para apenas viver aquele momento. E uma história inspiradora chamou a atenção nos últimos dias. A Janicleia, de 49 anos,
passou no vestibular de Medicina da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. Eu perdi minha avó aos 11 anos de idade para o câncer. Na época, não tínhamos recursos o suficiente para tratar dela. Naquela época eu dizia, eu vou estudar para ser médica, porque eu vou curar muita gente dessa doença que minha avó morreu. O curso de medicina é um dos mais concorridos nas universidades. E até mesmo aqueles estudantes que têm tempo e estrutura têm dificuldade em conseguir uma vaga. E para Jane, essa dificuldade era ainda maior. Ao mesmo tempo em que ela precisava estudar, ela tinha que cuidar dos filhos, da casa e trabalhar para ajudar a manter as contas. Mas ela nunca deixou aquele sonho da Jane de 11 anos morrer. A vida tinha outro caminho para Jane, que casou cedo, teve seus 2 filhos e batalhou para manter a casa. Ela terminou a escola em 1994 e só em 2010, quando descobriu que teria um curso de medicina próximo a ela, reavivou aquele sonho. Influenciada pela família, ela passou a adaptar a rotina para estudar. Durante muito tempo eu fiz marmita, era assim, terminava as marmitas até 1h da tarde, na época que eu fiquei estudando durante o dia, e corria para o cursinho. Era só terminar de entregar as marmitas, às vezes não dava nem tempo de comer. Tomava um banho, jogava a roupa, mandava para o cursinho. Chegava do cursinho, ficava no cursinho até 6 e pouca da noite, voltava para casa, terminava de ajeitar as coisas que eu tinha deixado bagunçada para poder preparar tudo para o outro dia e ter uma continuidade de estudo em casa. Ficava estudando por volta das 8h da noite até meia-noite, 1h da manhã, todos os dias. Uma rotina difícil, mas que mesmo com 49 anos e todas as dificuldades, ela não deixou de lado. Foram 12 anos estudando sem ter aprovação, quando um dia começou a receber diversas mensagens a parabenizando. E a Jane é só um exemplo de perseverança e uma grande motivação para quem está passando por essa fase de preparação para o vestibular. Seja jovem que esteja saindo hoje do ensino médio aos 17 anos, 18 no máximo, seja uma pessoa que já está com a idade que eu estou ou muito mais que eu. Não desista. Não desista do sonho que tem. Trace metas, tenha objetivos e trace as metas. Não importa o objetivo que você tenha, o sonho que você tenha, mas se você traça metas de pouquinho em pouquinho, todo dia você faz um pouquinho. E no final, quando você somar, dá uma montanha. E essa montanha faz você subir e alcançar o seu sonho. Pois é, um lindo recado que a Jane deixou aqui pra gente não desistir, ir atrás e perseverar. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. Picasso imersivo. Exposição em São Paulo oferece um passeio virtual, um verdadeiro mergulho pelas obras do famoso pintor espanhol. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta com mais notícias para você. Jogadores do Palmeiras relatam ter perdido 11 milhões de reais em investimento de criptomoedas, dinheiro exclusivamente usado no mundo virtual. Os jogadores Gustavo Scarpa, hoje no futebol inglês, e Mike, lateral do Palmeiras, aplicaram o dinheiro em maio do ano passado. A transação foi feita por intermédio da Xland Holding, empresa de consultoria financeira que foi apresentada aos jogadores por um outro atleta, William Bigode, que também jogava no Palmeiras na época. Atualmente o jogador está no Fluminense. A empresa prometia um retorno de 5% ao mês. Porém, os problemas só começaram a aparecer quando os atletas tentaram resgatar uma parte da quantia investida. O atraso e as constantes desculpas começaram a preocupá-los, até o momento em que os advogados deles aconselharam a prestar queixa na polícia. No boletim de ocorrência, Scarpa e Mike também responsabilizam a WLJC, que é a empresa de consultoria de William. Até agora, Scarpa só recebeu a quantia de R$ 1.200 do total de 6 milhões que investiu.
Em nota, a empresa Excelente diz que também é vítima e que não consegue efetuar os pagamentos por conta da falência da segunda maior corretora de criptomoedas do mundo, a empresa americana FTX. Já o William disse que também teve um prejuízo de 17 milhões de reais. O caso está na justiça e não tem previsão para um desfecho. A Conmebol decidiu as datas dos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e as partidas que vão definir quais serão os sul-americanos que estarão no Mundial já começam esse ano. Vamos ver. A primeira data FIFA será realizada em setembro. A seleção brasileira vai fazer a sua estreia contra a Bolívia em casa, mas o estádio ainda não foi definido. A Conmebol decidiu manter a mesma ordem dos confrontos das eliminatórias para o Mundial de 2022. Esses serão os Jogos do Brasil. A novidade em relação ao último ciclo é que depois de muito tempo as seleções europeias e sul-americanas terão datas para a realização de amistosos, em março e junho de 2024. A UEFA e a Conmebol estão trabalhando para viabilizar os jogos entre as seleções dos diferentes continentes. E a NASA revelou nesta semana o traje espacial que astronautas vão usar em viagem de volta à Lua. Acompanhe. A vestimenta tem várias camadas de proteção, uma mochila com sistemas de suporte à vida, luzes e uma câmera de vídeo de alta definição montada no topo do capacete. A versão final será no tradicional branco, usado para refletir o calor. We have not had a new suit since the suits that we designed for the space shuttle. Não temos um novo traje desde que os projetamos para o ônibus espacial, e esses trajes estão atualmente em uso na estação espacial. Então, há 40 anos usamos o mesmo traje com base nessa tecnologia, e agora a Axon vai inovar. Os trajes terão mais funcionalidade, mais desempenho, mais capacidade. Estamos animados. Come up with more functionality, more performance, more capability, and we're very excited about what's going to be happening. O programa Artemis da Agência Espacial Americana vai levar os humanos à Lua no final de 2025, pela primeira vez desde que as históricas missões Apollo terminaram em 1972. Um relatório divulgado por uma entidade que monitora a qualidade do ar em todo o mundo revelou que apenas 13 países e territórios registraram uma qualidade saudável em 2022. Dos 131 países e territórios analisados pela empresa IKEA, apenas Austrália, Estônia, Finlândia, Granada, Islândia, Nova Zelândia e alguns territórios no Pacífico e no Caribe, incluindo a ilha de Guam e Porto Rico, atenderam aos requisitos de ar da Organização Mundial da Saúde. Cerca de 90% dos países e territórios analisados excederam as metas impostas pela OMS, que exige um nível médio de poluição do ar de 5 microgramas por metro cúbico. As regras são projetadas para ajudar a proteger a saúde pública. 7 países registraram os piores índices, com níveis médios de poluição do ar acima de 50 microgramas por metro cúbico. Chad, Iraque, Paquistão, Bahrein, Bangladesh, Burkina Faso, Kuwait e Índia. O relatório mostrou que o chamado material particulado fino é o menor poluente, mas é também o mais perigoso. Ele vem de fontes como a queima de combustíveis fósseis, tempestades de poeira e incêndios florestais. Esse material tem sido associado a várias doenças respiratórias e cardíacas. Milhões de pessoas morrem a cada ano devido a problemas de saúde relacionados à poluição do ar. Segundo a Organização das Nações Unidas, em 2016, mais de 4 milhões de mortes prematuras foram associadas ao material particulado fino. Está aberta em São Paulo uma exposição que leva o público a um passeio virtual por obras de arte. E não estamos falando sobre qualquer artista, não, mas sim sobre o mestre Pablo Picasso. A reportagem é da Maria Clara Leite. A dimensão das obras aqui expostas coincidem com a grandeza do espanhol, considerado um dos artistas mais importantes do século XX. A desconstrução das telas traz a essência de Pablo Picasso.
o principal representante do cubismo, o homem que revolucionou a arte. É uma coisa que tem muito a ver com a visão dele cubista também, que você mostra aquilo que você sente e não necessariamente aquilo que você vê. Então, você vai ter uma experiência parecida aqui. Na mostra Imagine Picasso estão expostas mais de 200 obras, entre elas Guernica, uma das telas mais famosas do pintor. A original fica num museu em Madrid, na Espanha. Tem quase 8 metros de comprimento, por 13,5 de altura. Pelo tamanho e fragilidade das peças, transportar o acervo seria um desafio e tanto. Mas essa tecnologia aqui permite levar a arte de Picasso para qualquer parte do mundo. Essa exposição, inclusive, já passou por países da Europa e Estados Unidos antes de chegar à América do Sul. De cada canto da sala é possível apreciar as imagens de um jeito diferente, sem perder nenhum detalhe. A gente usa uma tecnologia chamada Image Total. E é uma tecnologia desenvolvida na França no final dos anos 70, onde você vê cada pincelada, a ideia é que você está dentro da obra. Assim se sente Luana, uma das primeiras a conferir a mostra. A própria arte traz essas reflexões e ainda com esse incentivo da tecnologia torna ainda mais instigante e pensativo. A verdade é que toda a trajetória de Picasso impressiona. É o artista que tem mais obras em toda a história da arte. Segundo o Guinness Book, o livro dos recordes, em 78 anos de carreira, foram mais de 13 mil quadros, cerca de 100 mil desenhos, aproximadamente 34 mil ilustrações, 300 esculturas. Detalhes narrados nessa área biográfica, que antecede o passeio virtual. Picasso é um gênio, a gente tem que ver esse tipo de arte, é um mestre, é imperdível. Imagine Picasso fica em exposição no Morumbi Shopping, Zona Sul de São Paulo, até o dia 18 de junho, com ingressos a partir de R$ 40. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você e até segunda.